Sua gravação. Isso aí, apareceu uma mensagenzinha aqui para mim. Então, Luiz, primeiro de tudo, você aceita ser gravado? Sim, fica à vontade, tranquilo, tudo certo. Certo. Primeira coisa para a gente poder começar, que é a nossa breve entrevista, preciso do teu nome e do teu CRP. Pode só falar. Luiz Carlos Bolzan, o CRP é 007-08-530. Uhum. Me fala um pouquinho da tua formação. Eu sou psicólogo desde 97, formado pela UBRA, em Canoas. Depois fiz formação acadêmica, né? Fiz especialização em psicologia da saúde pela UBRA. Essa é uma especialização que está reconhecida pelo CRP, né? E sou mestre em gestão pública com ênfase em saúde pela Fiocruz. Sou mestrando em saúde coletiva pela URGS e sou sociólogo também, né? É sociólogo? Sim. Nossa, que massa! Claro, tudo que tu falou é muito bom, mas sociologia para mim é um campo maravilhoso. Então, eu tenho muito interesse também em fazer uma segunda graduação em sociologia. Isso aí. Qual a tua área de atuação atual? Atualmente, aliás, já há muitos anos eu trabalho com gestão de saúde pública, tá? Uhum. E atuei nas três esferas de gestão, agora municipal, especificamente numa unidade de atenção primária, mas já atuei no Ministério da Saúde também, como diretor do Ministério da Saúde, enfim, das últimas 2 décadas tem sido direto atuando na gestão do SUS. Uhum. Atenção primária, tu diz unidades básicas de saúde? Isso, isso. Nesse momento, sim, já há 1 ano e 10 meses quase. Mas na tua atuação atual, então, a atuação atual é ótimo, mas tu realiza atendimentos clínicos nas UBSs ou o que Não, exatamente? não. A clínica, eu trabalhei como clínico só no começo da minha caminhada profissional, quando eu fiz concurso para ser psicólogo de um município pequeno do interior do estado chamado Estação. Lá fiquei 9 meses no concurso, pedi demissão de um concurso, né? Né? Para trabalhar como educador popular numa ONG em Erechim, com movimentos populares, movimentos sociais, né? Nesse momento, eu estou na gestão de uma unidade de saúde no município de Porto Alegre. Estou de férias hoje, por isso que eu estou aqui em Caxias, né? Ah, Trabalho lá. É uma unidade de saúde da família com 4 equipes de saúde da família, 2 equipes de saúde bucal, farmácia, enfim. Então, eu sou o gestor, eu sou o gerente da unidade, neste momento, né? Mas, como eu uhum. disse, eu passei pelas diferentes esferas de gestão do SUS, federal, estadual e municipal. Fui secretário de saúde, fui diretor do ministério, enfim. Foram concursos diferentes? Não, esses não são concursos. Esses foram sempre cargos de confiança. Agora eu estou sendo contratado por carteira assinada para essa função lá no município. Lá é uma terceirização, né, em Porto Alegre, da atenção primária. Tá? E aí Ah, as entidades que foram, como diz o prefeito lá de Porto Alegre, né, hum, parcerizadas parcerizadas. com a gestão municipal, são 4 entidades, e aí elas contratam por CLT, por carteira assinada, enfim, eu estou contratado por uma dessas entidades, né? Uhum. E como que tu percebe essa terceirização? Bicho, essa é uma pergunta que ela dá pano para manga, né? Eu já participei de uma aula de um mestrado lá da URGS, inclusive, convidado para falar sobre isso, né? Uhum. Como tudo na vida tem prós e contras, Juliano. Em primeiro lugar, começando pelos prós, né? Para o cidadão, para o usuário, ele não quer saber se o serviço vai ser feito de maneira direta, por estatutário concursado, se vai ser por terceirizado. Está muito claro hoje para mim, né? Uhum. Ele quer saber de ser atendido e bom, essa é a razão dele e, de fato, não dá para a gente estar discutindo e questionando isso. Esse é o primeiro ponto. E nesse caso né? Vou fazer um paralelo com unidades básicas de saúde aqui de Caxias do Sul, vou pegar o Santa Fé, por exemplo. Santa Fé, a unidade básica lá, tem médico um dia por semana, quando muito, né? Uhum.
Nessa unidade terceirizada que eu estou gerente, nós temos médicos, 4 médicos de manhã, abre às 7 horas e vai até 19. Todo horário tem médico. Eles entram em horários diferentes. Um entra às 7, sai às 16, outro entra às 8, sai às 17, a última entra às 10, sai às 19. Então, sempre tem médico à disposição, sempre tem dentista à disposição, né? Bom, isso poderia ser feito com o pessoal estatutário? Talvez sim. Porto Alegre, antes disso, teve uma fundação, não era uma fundação que contratava por concurso, mas em regime CLT, não era estatutário. E, infelizmente, os sindicatos, vários sindicatos ligados à saúde, conselhos de categoria ligados à saúde, o próprio Conselho Estadual, do qual eu fui presidente lá no começo desse século também, entraram com uma ação para advogando ou pedindo a ilegalidade daquela fundação. E, na verdade, eles tiveram sucesso, ela foi extinta. Foi a extinção daquela fundação que permitiu que abrisse um processo de privatização, né? Que é o que existe hoje, que o prefeito chama de parcerização. Terceirizar não necessariamente é privatizar, né? Por exemplo, você pode terceirizar com um ente público, como era a fundação, porque ela fazia parte do organograma da prefeitura. Ela só não garantia um vínculo estatutário, mas garantia um vínculo seletista através de prova, para quem fosse entrar ali. Hoje não é mais assim. Então, assim, era uma terceirização? Sim. Não era uma privatização, porque era para uma instituição pública que estava ali. Hoje é uma terceirização, sim, e é uma privatização também, né? Então, assim, bom, em primeiro lugar, então, acho que se consegue garantir serviço às pessoas, elas conseguem ter acesso ao serviço. Nesse comparativo que eu fiz aqui, peguei uma unidade aqui de um bairro de Caxias, né? Esse, para mim, é o ponto positivo. Para mim, como militante do SUS há mais de 30 anos, né, há 33 anos, a gente sempre lutou para que o usuário tivesse direito a ser atendido, a ter acesso ao serviço de saúde. Isso tem sido feito. Qual é o problema desse processo? É que essas entidades que estão nessa parcerização, como diz o prefeito Náufrago de Porto Alegre, né, essas entidades são entidades de grandes prestadores de serviços em saúde. Eles representam o capital dentro da área da saúde. Uma delas é a Santa Casa de Misericórdia, por exemplo, de Porto Alegre, né? Depois tem mais 2 prestadores hospitalares que estão nesse processo também, e o meu empregador, que é o IB Saúde, que é uma OS, que não tem o mesmo tamanho, a mesma dimensão que os outros prestadores, mas é um prestador grande também. Não tem nenhuma entidade da classe trabalhadora ali. Por exemplo, tu não tem uma entidade do MST, por exemplo, administrando isso. Por que não tem? Não pode? Pode. Mas essas entidades desse campo até hoje não perceberam que elas poderiam estar disputando isso também, estar contratando trabalhadores, estar gerenciando serviços, entende? E, então, assim, para mim o grande problema é esse: você está passando recurso público, do ente público estatal, para uma entidade privada do grande capital ligado à saúde. E, para mim, esse é o grande problema. O segundo grande problema é que esse tipo de contrato, e eu fui diretor da auditoria do Ministério da Saúde, tá, Leandro? Esses contratos têm que ter controle, tem que ter um órgão de controle da própria prefeitura que fiscalize, ele para e passo todo mês. E eu não vejo estrutura na prefeitura de Porto Alegre hoje para garantir esse tipo de controle permanente. Tá? Então, esse para mim é o segundo grande problema. Tá? Então, para dizer assim, acho que tem coisas boas, tem coisas boas, é um modelo que poderia ser repensado para garantir acesso para os cidadãos, como tem garantido hoje, mas poderia ser feito com entidades do campo dos trabalhadores, né? E não é. Os trabalhadores nunca pensaram nisso, aliás, são contrários a isso, né? E tentam numa lógica de manter o Estado como sendo o fornecedor de força de trabalho através de regime estatutário, o que pela lei de responsabilidade fiscal tem limites, né? Que antes dela existir, ali nos anos 2000, esses limites não existiam. Quando ela passa a existir, e o objetivo do governo Fernando Henrique Cardoso era esse, era botar um limite nisso, você vai fazer com que os prefeitos corram riscos jurídicos, né? Então, hoje não é mais possível fazer isso de forma direta.
tá? Uhum. E aí, bom, aí usam desses artifícios para a prestação de serviço. Olha só, eu acho até que é pouco difundido, né, esse fato de que os trabalhadores poderiam estar fazendo talvez cooperativas, né, para poder estar então recebendo auxílio financeiro do Estado para poder fornecer um serviço. Acho que, bom, até pela própria cultura que a gente tem atualmente, de que a empresa para funcionar tem que ter o dono olhando, porque é o dono que engorda, a visão do dono que engorda o boi, né? Poderia ser no modelo de cooperativa, poderia ser no modelo de OS mesmo, que tem Uhum, legislação federal que rege esse modelo de organizações sociais, mas uhum, não feitas com grande capital, como a Santa Casa, né? uhum, Um movimento como o MST, que tem expertise, por exemplo, na formação de médicos em Cuba, porque são muitos integrantes do MST que vão estudar medicina em Cuba. Ora, bolas, esse pessoal que consegue produzir na agricultura com tão poucas condições, esse pessoal que tem forma médicos, enfim, esse pessoal não consegue gerenciar uma instituição com uma organização social para oferecer serviços parcerizados, como diria o prefeito de Porto Alegre, terceirizados para o sistema único de saúde, por que não? Entende? Sendo que eles estão no campo popular. uhum, Teoricamente, o compromisso deles deveria ser, inclusive, maior para garantir o emprego, garantir os direitos trabalhistas desses contratados por eles e garantir acesso da população dos usuários. Eu falo de uhum. MST, mas poderia falar do MTST, poderia falar de outros movimentos como esse, que podem se organizar para isso também. E esse recurso público, a riqueza do orçamento estatal, do Estado, não passaria para uma entidade do grande capital, passaria para uma entidade do movimento popular, né? Uhum. Que poderia gerenciar esse recurso de outra forma. É disso que eu estou falando. Né? E me parece que seria mais funcional até para distribuição de renda, né? E claro, eles teriam que participar desse processo através de editais de licitação. Teriam Uhum. que se colocar nisso, se estruturar e participar de editais de licitação para isso. Mas essa é uma outra história. Mas, enfim. Isso. Né? Mas é muito interessante, assim, muito interessante mesmo. Ahn, olha só, seguindo então o nosso cronograma aqui. Como que tu Uhum. percebe então a importância da ética e até talvez do próprio código de ética profissional, nós aqui da psicologia, na tua atuação? Não, não, a conduta ética ela é essencial para a gente evitar uma barbárie coletiva e geral. Né? É, do contrário, se a gente não tem parâmetros e padrões éticos, vai ser um vale-tudo entre todos nós. Né? Uhum, Nós temos o código de ética na nossa profissão, e não só nós, outras profissões que têm os seus conselhos de categoria também os têm, né? Também têm seus códigos de ética, e eles uhum, servem para balizar a nossa conduta, para evitar com que hajam excessos, que existam atitudes de fato vergonhosas, né? E elas existem, né? E uhum, que quando elas existirem, possa ter algum tipo de sanção para esses colegas que assim incorrerem, né, nessas atitudes. Eu vejo que é importante. Tá? É feito por uma autarquia pública, que no caso é o Conselho Regional de Psicologia, uhum, e que tem na sua diretoria pessoas eleitas para essas funções de direção por um período de 3 anos, né, uhum, podendo ser reconduzidos. E entendo que se também não fosse pela presença do CRP, e olha que eu nunca fui um defensor do CRP, em que pese eu tenha participado essa última gestão que está em vigor ainda e vai encerrar no que vem, não estou mais, é por questões minhas e de impossibilidade pessoal de estar podendo acompanhar todo esse processo, em relação ao trabalho e a minha formação acadêmica também, mas uhum, em que pese eu nunca tenha definido o CRP, ele tem méritos, né? Tem méritos porque é ele que vai tentar balizar e efetivar a aplicação do Código de Ética e também é o CRP que vai tentar nos defender, entre aspas, de charlatães, né? De pessoas que vão se apresentar como coaches e outras coisas do gênero, né? Com práticas duvidosas, para dizer o mínimo, uhum, como, enfim, algumas práticas que andam por aí, nem vou citar nome aqui agora, mas que na verdade não garantem o mínimo de consistência acadêmica, né?
para quem vai procurar esse tipo de serviço. Então, acho que é importante, sim. Uhum. Ahn, deixa eu ver aqui. Tu consegue descrever pra gente, dentro dos limites do que tu pode falar, né? Um caso onde tu percebeu que foi imprescindível uma aplicação da ética profissional da tua parte? Eu posso falar na minha atuação enquanto ex-conselheiro do CRP, né? Uhum, Por exemplo, nós no CRP, o pessoal que está no CRP, eu já não estou mais como discentes, uhum, os diretores, os dirigentes do CRP, eles têm função, entre outras coisas, a função de fazer relatórios para denúncias, tá? Por exemplo, assim, alguém faz uma denúncia contra a prática profissional de um psicólogo ou de uma psicóloga. Esse processo entra. Primeiro, essa denúncia entra, ela vai passar por uma primeira etapa que é de avaliação, e ali vai se dar um parecer para saber se essa denúncia vai prosseguir ou se ela vai ser extinta ali, né? Se o parecer for pelo prosseguimento dela, vai andar esse processo, né? Ou vai se entender que não tem consistência, faltam dados, enfim, por qualquer outro motivo, vai se findar o processo ali. Bom, e aí e esse parecer inicial é feito por um conselheiro ou conselheira, tá? uhum, Andando o processo, seguindo o processo, vai ter de novo um outro momento onde vai ser definido um relator para esse processo, mais ou menos como o judiciário tem, né? Tem lá o STF, mal comparando, né? Mas entre os ministros do STF, tu vai ter alguém que vai relatar um processo, né? E ele vai ser aquele que vai ser o voto inicial que vai balizar a discussão. Eu fui relator de alguns processos, né? E aí, bom, ao final desse voto do relator, os outros diretores que estiverem ali participando daquela reunião, daquela sessão, vão também dar o seu voto, se de acordo com o relator, se não, enfim, se é a favor das sanções que foram aplicadas, ou se não tiver sanções, a favor daquela posição ou não. E aí vou te relatar um caso, omitindo os nomes, evidentemente, né? uhum, Mas, por exemplo, houve uma situação de um processo do qual eu fui relator, onde uma das partes era uma colega psicóloga que tinha uma empresa de prestação de serviços na área de consultoria, enfim, e contra uma outra empresa de dois psicólogos que também prestavam o mesmo tipo de serviço, né? Ou seja, uhum, eles eram concorrentes no mercado, né? E a denúncia que essa colega fez contra os dois, eles estavam respondendo um edital para uma prestação de serviço a um ente público, né? E os denunciados tinham vencido o edital. Bom, ela entra então com uma denúncia, fazendo uma série de alegações, inclusive da incapacidade teórica deles, da incapacidade acadêmica deles, enfim, que, para resumir a história, que eles não eram tudo aquilo que eles estavam alegando que eram, né? E para dizer assim, de forma bem simples, e inclusive ela dizia que eles não cumpriam algumas coisas que o edital tinha pedido, como o espaço físico adequado, material adequado, enfim. E ela foi até o espaço físico deles para ver esse espaço, para tirar fotos desse espaço, acompanhando uma pessoa que teria já participado de um outro processo de seleção do qual eles fizeram parte, e essa pessoa teria se sentido prejudicada, ou seja, ela se utilizou de uma condição de estar acompanhando uma pessoa que participou de um processo de seleção deles para poder ir ver o local onde eles trabalhavam e fez a denúncia sobre aquilo. Bom, para te resumir a conversa, ela denunciou 5 ou 6 pontos, né? uhum, No meu voto como relator, eu entendi que 80% daquelas denúncias dela não tinham fundamento, que ela não conseguiu fundamentar, embasar aquilo, mas teve uma das denúncias que ela fez que me pareceu ter a possibilidade de ser avaliado. Eu não uhum, fui o relator final, eu fiz o parecer inicial, né? Eu fiz aquele parecer inicial e entendi que o processo deveria andar, mas não
em 4 dos 5 itens que ela fez a denúncia. E Focou, apenas né? em um dos itens onde ela disse que eles teriam falhado ao terem publicizado a lista daquelas pessoas que não foram selecionadas, né? E que era responsabilidade deles, e era, né? Não expor aquelas pessoas, né? E como eles não conseguiram provar que eles não conseguiram resguardar aquelas pessoas, pelo menos naquela etapa do processo, eu Uhum, entendi que ela tinha razão, fazendo prosseguir o processo, andar o processo, para que eles tivessem chance de provar que eles tinham feito aquilo que ela disse que eles não tinham feito. uhum, Então, eu estou te dando um exemplo de que, bom, primeiro, pela disputa de mercado, ela, essa pessoa, a denunciante, se arvorou em fazer denúncias que não tinham fundamentos. Pelo menos 4 delas. Mas uma delas, ela parece ter demonstrado, pelo menos naquele momento do processo, que sim, poderia ter fundamento. Então, foi dar a oportunidade para que eles pudessem apresentar provas de que ela estava errada para se defenderem. Tá? uhum, E diferente do que ela havia dito, eles eram qualificados, eles tinham formação, eles tinham uma boa estrutura física, né? O uhum, ente público que fez o edital é um ente público é, de muita credibilidade, a Polícia Federal. Tá? uhum, Então, assim, eles avaliaram o espaço físico, a Polícia Federal avaliou o espaço físico deles, se estava dentro daquilo que eles queriam ou não. Então, diferente do que ela tinha dito, eles tinham condições técnicas para poderem fazer. Mas talvez, e aí eu saí antes do processo terminar, né? Me desliguei do CRP antes do processo terminar, uhum, talvez eles não tivessem observado o sigilo, de fato, em relação às pessoas que não foram selecionadas. E uhum, foi passado por um dos entes, pelo ente que os contratou, uma lista que não deveria ter sido feita. Ponto. Sem falar nomes mais, enfim. uhum, Então, acho que é necessário e é importante, sim, a código de ética, conselho regional de psicologia para essas coisas, para evitar excessos, né? E de coisas que podem ser feitas de outra uhum, forma, sem tanta denúncia que às vezes parece muito mais maledicência do que uma coisa que tem de fato fundamento, né? uhum. Nossa, muito boa o teu exemplo de algo que tu vivenciou. A última pergunta, então, programada é essa que eu vou te fazer agora. Uhum. Nesses teus ditos, eu bolei mais uma e eu já tinha uma outra antes. Se tu tiver tempo de responder todas, eu agradeço. Fica à vontade. Vamos lá. A última, então, e acho que vai ser muito interessante, porque a tua atuação atualmente é de cunho social, é como tu entende a ética no contexto profissional de equipes e social, né, e sociedade. Como que tu entende? Então, como tu tá bem inserido, assim, nesse contexto, acho que vai ser bem interessante. Me repete ela de novo, por favor, Claro, Leandro. claro. Deixa eu pegar aqui. Como que tu entende a ética, ah, no contexto de equipes e social? Equipes, Equipes no caso, qualquer de equipe. Podemos psicólogos, né? citar de psicólogos também, mas acredito que para até fazer referência na tua atuação atual, equipes, no caso, um conjunto talvez Multiprofissionais. multiprofissional, né? Uhum, uhum. Entendi. Não, ela é absolutamente, ela tem que ser balizadora da nossa atuação profissional, né? Uhum, Você não dá para você ter uma equipe multiprofissional, por exemplo, com médico, dentista, enfermeiro, farmacêutico, psicólogo, também vamos botar ali, até porque agora a gente tem as EMULTIS, né? Um programa do governo federal que foi adotado lá pelo município de Porto Alegre, onde tem equipes multiprofissionais como psiquiatra, psicólogo, fono, nutri, enfim, físio, atuando também, né? Não dá para uhum, você ter uma equipe multiprofissional começa trabalhando, né? Sem que, em primeiro lugar, todo mundo entenda que as evoluções que você faz no prontuário, e no caso não é um prontuário eletrônico, elas são cobertas por sigilo, né? Aquilo que o paciente te fala está coberto por sigilo, sigilo que tu pode discutir com, tu pode levar essas informações para os demais colegas? Sim, pode e deve. Quando vocês estão uhum, trabalhando em equipe. Sim, você pode fazer o registro, deve fazer o registro no prontuário eletrônico, deve fazer a evolução ali sobre isso.
Até porque esse prontuário só vai ser acessado por profissionais de saúde. E se não for assim, só o será em duas situações. Ou quando o juiz determinar que esse prontuário deve ser levado a juízo, deve ser levado para um processo, por exemplo, ou Uhum. quando esse cidadão que é o dono do prontuário, essa pessoa que é a dona do prontuário, que o prontuário não é meu, não é do profissional de saúde, é do usuário. Quando essa pessoa for lá e requisitar, olha, eu gostaria de ter acesso ao meu prontuário, ponto. De resto, o que está ali registrado, evoluído no prontuário, só vai ser de posse, de uso, de manejo dos profissionais de saúde, né, para aquilo que são as suas habilitações e o seu fazer profissional. Então, em primeiro lugar, nesse aspecto, entre outros, essa relação ética ela é fundamental para para a abordagem, como é desenvolvida por qualquer um desses profissionais, incluindo a nós, psicólogos e psicólogas, né? Uhum. E para a nossa relação com aquela pessoa que a gente está atendendo, com quem a gente está trabalhando, né? Também vou me permitir uma outra observação aqui, Leandro. Uhum. Acho que o pessoal que faz clínica, por exemplo, né? Não dá para, quando a pessoa está te relatando algumas coisas que são da vida dela, quem está atendendo fazer juízo de valor e usar de expressões faciais, usar de expressões de interjeições, usar de palavras e falas que podem ser constrangedoras, podem demonstrar para aquela pessoa que está relatando isso para ti que está sendo julgada, né? Uhum. Esse é um cuidado que tem que se ter, porque, bom, eu tive uma professora lá nos anos 90, quando eu fiz o curso, uma professora de clínica que dizia o seguinte: nós nós não temos que apresentar nenhum tipo de emoção enquanto a gente está ali. Nós não temos que deixar com que essa pessoa perceba que nós estamos fazendo um juízo de valor, porque nós não devemos fazer um juízo de valor, né? Porque isso pode ser um motivo para que se rompa e se quebre o vínculo, se é que ele já existe naquele momento. Então, assim, eu acho que aqui tem uma questão ética também, da gente não Uhum. ficar usando os nossos padrões pessoais para Uhum. aquilo que é trazido por outra pessoa para nós, né? Uhum. Ela pode falar sobre a sexualidade dela, ela pode falar sobre as crenças dela, ela pode falar sobre práticas sociais que ela teve, dos quais a gente não concorda, por exemplo, a gente acha que Uhum. não é do nosso padrão, mas a gente está numa relação profissional, envolvida por um processo de sigilo profissional e de confiança profissional. Essa pessoa está Uhum. procurando a mim para estar falando sobre isso, né? Então, eu quero ser acolhido quando eu vou procurar alguém, né? E ser acolhido não rima com fazer valoração moral, juízo de valor sobre aquilo que a pessoa ela tá falando. Pelo contrário, ela vai se sentir julgada, ela vai se sentir menosprezada, humilhada, enfim, enfim. E aí pode ter um problema ético também se essa pessoa entender que dali, daquela expressão facial, daquele olhar, daquela interjeição que o psicólogo fez, daquela estupefação que ele teve, pode ter algo que pode prejudicar ela na sua relação de confiança. Então, assim, acho que aqui tem uma série de coisas que são importantes, já que tu falou da questão da equipe, a questão social, né, Uhum. que a gente tem que ter cuidado. Tá? Sensacional. Olha só, as outras perguntinhas, então, Hum. que eu tinha pensado. A primeira é que tu esteve à frente do CRP, né? Então, junto com outras pessoas, digamos assim. Não foi, tu foi o presidente ou Não, não? não, não, Não? não, não, não. Não. Mas Felizmente não. uma dor de cabeça a menos. E, Hã, mas tu esteve bastante envolvido, né? O que que tu entende, talvez, que o CRP pudesse ter executado de maneira melhor, digamos assim? Vou utilizar a palavra melhor, mas acho que também não seria mais adequada. Mas que o CRP poderia atuar de forma melhor com os psicólogos. Peraí que meu cachorro tá querendo sair do quarto. Vai lá, cachorro. Pronto. sim, estou com Saiu, alguns cachorro. aqui também. Também estou com os meus por aqui. É, o que o CRP poderia atuar melhor? Eu vou te falar assim do tempo que eu não fui do CRP.
do tempo que eu era estudante ainda, e até o momento que eu fui do CRP, e que já me trazia essa impressão que depois se confirmou ali dentro do CRP, né? Eu acho o CRP uma instituição muito, até porque ela é uma autarquia pública, né? Ela é muito burocrática, né? E por mais que essa gestão da qual eu fiz parte, eu tenho que fazer isso esse comentário por justiça, ela se esforce muito para tentar uma aproximação com a categoria e com outras pautas menos burocratizadas, né? Mais da vida real. Acho que a gente não consegue ainda ter uma instituição como o CRP totalmente envolvida nesse tipo de coisas da vida real. Vou te dar um exemplo, tá? Pelo Uhum. menos não, pelo menos se ela faz, talvez não faça na frequência e intensidade que devesse fazer, na minha avaliação, tá? Vou te dar um exemplo. A questão do marco temporal da população indígena, né? Uhum. Ano, acho que foi ano passado, quando eu estava no CRP ainda, essa discussão estava muito forte, ela voltou à tona, os ruralistas todos, os mineradores todos forçando o STF, a Câmara, porque o STF já tinha dado uma posição contrária, né? Mas forçando a Câmara a votar, e o Senado também a votar alguma coisa em relação a isso. E aí nós tínhamos uma colega, e ela está lá ainda no CRP, indígena, nessa direção, né? E ela trazia no grupo do WhatsApp nosso ali, dizendo, pessoal, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, enfim. Falando da pressão que os povos indígenas estavam sentindo com esse possível avanço de uma proposta no legislativo sobre o marco temporal. Naquele momento, eu me posicionei no grupo, bocudo, né? Disse, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. Não é possível que o CRP não vá se envolver com esse tipo de pauta, tendo vários psicólogos indígenas. Temos uma colega aqui e sabemos do quão grave é isso para essas comunidades se esse processo avança. Aí a presidente me chamou no WhatsApp privado e disse, Luiz, nós não temos orçamento para fazer alguma coisa prevista, mas a tua comissão que tu coordena, tu preside, tem, que era a Comissão de Políticas Públicas na época, né? Uhum. Tu topa usar o orçamento da tua comissão para isso? Eu falei, topo. Até porque tem uma comissão do CRP de relações étnico-raciais, que é onde a questão indígena também entra ali, né? Uhum. Mas eu falei, topo, vamos fazer um evento sobre a questão do marco temporal, vamos trazer povos indígenas para dentro do CRP, vamos fazer isso. Uhum. E nós fizemos, para mim, foi o ápice da minha participação no CRP, quando a comissão conseguiu organizar isso em parceria com mais duas comissões, mas nós colocamos orçamentos para trazer outros psicólogos, inclusive, de outros estados que são indígenas, psicólogos para participar. Trouxemos delegação de caigangues, outras delegações de guaranis para dentro do CRP para poderem falar, se manifestar. Uhum. E fizemos um evento de um dia inteiro que passou pelos canais do YouTube, acho que YouTube, Instagram, ou Face também do CRP, fazendo essa discussão. O Uhum. CRP fez, né? Provocado por essa colega psicóloga indígena, por mim, e a direção aceitou, mas eu acho que foi pouco, em que pese tenha sido necessário, importante, foi a primeira vez que se fez isso, né? Acho que foi pouco, né? Uhum. E que isso deveria estar numa pauta com muito mais frequência, de forma muito mais orgânica, né? Então, eu acho que assumir pautas como essa, não do ponto de vista identitário, porque eu não sou um militante que entenda que a pauta identitarista contribua para a nossa luta. Uhum. Ela é importante, é necessária, mas eu acho que ela descaracteriza alguns aspectos da luta dos trabalhadores. Isso não é momento para discutir aqui agora, mas por um outro Sim. momento. Uhum. Mas esta questão dos povos indígenas, por exemplo, não é uma questão identitarista. É uma questão que tem que ser vista uma questão estrutural para a nossa organização social, né? De apoio a essas comunidades, a essas populações, de enfrentamento ao capital na força dos seus representantes ruralistas, dos mineradores, os latifundiários, enfim, aquele pessoal que vai para dentro das terras indígenas e as rouba, né? Uhum. E mata os povos indígenas ali. A gente entende que se o CRP não conseguir fazer isso, ele serve para quê mesmo, além da questão ética? Uhum. Né?
Então, fazer discussões sobre essas pautas, eu estou citando esta, mas tem outras que a gente pode colocar aqui, eu acho que é obrigação do CRP, e dos CRPs e do CFP fazer essa discussão, e eles têm feito, mas acho que ainda de forma não tão intensa e com tanta frequência quanto deveria ter, né, de forma não tão orgânica, para fazer com que a categoria, os psicólogos e psicólogos entendam. Isso não é uma discussão só dos indígenas e dos psicólogos indígenas, é uma discussão de nós brancos, de nós não indígenas, dos negros, dos brancos, dos pardos, enfim, de todos os outros que não são indígenas, para a gente poder abraçar uma luta que não é só deles, porque quando acabarem com eles, vão acabar conosco também. Tá? Então, e a psicologia tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com isso, porque existe uma área da psicologia que é a psicologia social, que Uhum. também tem que se debruçar sobre temas como esse, né? E, enfim, então te dei um exemplo, acho que longo demais, mas Não, para te dizer perfeito, perfeito. daquilo que me parece responder a tua pergunta. É uma discussão, né, que nem tu disse, que não diz respeito só à identidade dos povos indígenas, mas que diz respeito a todos nós humanos, né? Nós, Isso. pessoas, temos que nos preocupar com isso. Uhum. E tu trouxe a respeito das estruturas do capital, então a minha última pergunta era bem voltada para isso mesmo, né? Gostaria de saber se dentro do nosso sistema, que é voltado ao capital, não é voltado ao ser humano, ahn, o capitalismo, é possível a gente ter uma atuação, né, quanto psicólogo, enfim, ética, de fato. Leandro, se tu entender de que o imperativo categórico do capitalismo é você ser o primeiro, você ter sempre vantagem, você conseguir ter lucro, você conseguir vencer, e vencer é ter sucesso financeiro, é difícil a gente entender que isto case, dialogue com ética, né? Sim, na sociologia tu vai encontrar um autor que é o Max Weber que vai escrever sobre a ética protestante em relação ao capitalismo. Ele vai dizer que a ética protestante ela é fundante desse processo capitalista como nós o conhecemos, tá? Mas o que eu estou querendo dizer respondendo a tua pergunta, me parece muito difícil fazer esse diálogo entre uma proposta, um modo de produção, melhor dizendo, falando sociologicamente agora, um modo de produção que se fundamenta no sucesso representado pelo sucesso econômico, né, e ética. E o exemplo mais fácil para a gente poder entender isso que eu estou falando puxa vida, vamos pegar o exemplo lá de Brumadinho e de Mariana. Aquilo aconteceu por quê? Por falta de capacidade técnica? Acho que não, né? Os engenheiros que estavam lá certamente entendiam tecnicamente muito bem daquilo que eles fazem, né? Não foi por uma questão de falta de condições técnicas. Ali teve na minha avaliação, e posso estar errado se me convenceram do contrário, mas de que o, o imperativo categórico do lucro, né, falou mais alto do que a segurança de toda a população que estava ali em volta, de todo o sistema ecológico que nós tínhamos ali em volta. Enfim, isso foi as favas, né? Esse é um exemplo. A gente poderia dar outro. Vamos pegar a Boate Kiss, né? Aquilo aconteceu por quê? Porque só uma pessoa que, no momento de desvario, acendeu uma pirotecnia ali e não se deu conta que tinha espuma no fogo acima para pegar fogo, ou porque não se teve o compromisso, primeiro, sobre a segurança de quem estaria ali, e inclusive as pessoas daquela banda, os trabalhadores daquela boate, além de todo o público que foi lá para aquela festa, Uhum. em detrimento da segurança deles, a possibilidade de fazer o que se quisesse, inclusive para talvez ter mais sucesso financeiro, mais fama e por aí afora. Então, assim, tem vários exemplos, a gente está dando exemplos bem extremados, né? Uhum. Mas no dia a dia de uma empresa, essas coisas acontecem com uma magnitude menor, mas que mostram que é muito difícil a gente ter uma relação equânime entre ética
e modo de produção capitalista, né? E na Uhum. psicologia isso não é diferente. Uhum. Tu vai poder observar que talvez em algumas áreas da psicologia, da atuação do psicólogo, da psicóloga mais do que em outras. Vou te dar um exemplo. Os colegas que trabalham ah, com os exames para liberação de armas, por exemplo, né? Essa é uma área onde tem uma disputa de mercado muito grande entre os colegas que estão ali. E geralmente estão sempre disputando mercado. Isso pode implicar muitas vezes em facilitar alguma coisa para garantir com que esse cliente possa voltar ou possa indicar ele para outras pessoas, né? Uhum. Uma coisa semelhante na questão do trânsito, né? Quando a gente vai fazer laudos também para poder liberar o sujeito para ele ter a carteira dele. Tu vai seguir o padrão ético que o teu empregador talvez não queira para poder vender a carteira, ou tu vai facilitar para o teu empregador te manter, enfim. Então, veja, eu estou te dando alguns exemplos onde, sim, na nossa atuação de psicólogos e psicólogos, nós podemos estar sendo confrontados com a vida real do modo de produção capitalista e um padrão ético que todos nós deveríamos, pelo qual a gente deveria primar. Uhum. Mas me parece bem difícil fazer esse casamento, né? Sim, se a gente vai fazer uma formação até acadêmica orientada para um mercado, especificamente, onde a gente vai visar unicamente o lucro, fica muito difícil de você ter uma atuação ética, até porque talvez isso possa impactar diretamente com o lucro que tu vai ter. E se o que Uhum. se espera é o grande lucro, realmente dá problema. No momento que tu tem que botar a ética ou o lucro, talvez as pessoas escolham o lucro, né? Talvez sim. Então, queria te agradecer muito por tu disponibilizar o teu tempo para fazer essa entrevista. Muito boa. Assim, acho que foi riquíssima em todos os aspectos. Eu passaria horas conversando contigo, mas dias, talvez, e até sobre outros tantos assuntos, talvez mais voltados à sociologia. Mas, Uhum. enfim, me sinto plenissimamente satisfeito com como conseguimos construir essa entrevista e com todo o conhecimento que tu trouxe, assim. Para mim foi excepcional poder estar sendo essa pessoa a te entrevistar. Tá bem. Muito obrigado. Leandro, eu te agradeço o convite, né? Te agradeço por ter me chamado no WhatsApp para a gente poder conversar. Fico à disposição. Espero que seja útil para tua cadeira, né? O trabalho, a entrevista, o trabalho. E espero te ver logo fora da graduação de psicologia, junto com a gente aí com o teu registro profissional e como profissional, tá bem? Um grande abraço e continue com aquelas leituras que eu te vi fazendo lá um tempo atrás. Continuo sim, até hoje. Um Ótimo. abração. Outro, Tchau, até tchau. mais.